Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda, estou aqui novamente com a minha parceira Bia. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Amanda, e você? Tudo jóia também. E estamos hoje super animadas. A gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a maternidade atípica. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, né, Bi? Sim, que é a Cíntia Mel. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite, eu que agradeço vocês, viu? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Cíntia Mel, ela é mãe atípica e típica da Bela, do Pedro e do Davi. Ela também é pós-graduada em inclusão de pessoas com deficiência e tem uma lojinha que se chama Lute Como Nós, né, Cíntia? Explica aí um pouquinho da sua história pra gente. A lojinha surgiu depois de ser mãe atípica, né? E eu tenho o Pedro de 10 anos, o Davi de 6 e a Bela de 3. A Bela, minha caçula, o xodozinho da casa, ela é autista. E a gente descobriu o autismo há 2 anos, mais ou menos. E aí tudo virou de ponta cabeça, né? Mas positivamente também. Então, depois de conhecer a maternidade atípica, eu fiz algumas transformações na vida. E aí essa loja veio por conta disso. A loja fala sobre preconceito contra pessoas com deficiência, tenta empoderar mães atípicas, que é uma maternidade um pouco esquecida. Então, eu tento trazer esse tema através da loja. Que legal. E no seu Instagram também, né? Que é autismo.maternidade. Isso, lá foi o meu ponto de encontro, assim, com outras mães de pessoas com autismo e outras deficiências também, outros transtornos e síndromes. E foi onde eu consegui me conectar com outras mães, porque até eu descobri que minha filha era autista, eu não conhecia ninguém com autismo ou nenhuma outra mãe de pessoa com autismo. E aí eu me senti totalmente perdida, assim, né? Quando eu descobri, falei, caramba, e agora? O que eu faço, né? Preciso de referência, preciso de outras pessoas. E aí eu fui para as redes sociais, não achei tantas pessoas assim, falei, eu preciso criar a minha rede, né? Minha rede de apoio, assim, minhas amigas. Hoje em dia, a maior parte das minhas amigas são mães de autistas, super amigas, assim, que eu fiz na internet, assim, então foi maravilhoso para mim, e mesmo que eu leve informação para outras pessoas, é muito melhor para mim, assim, eu me beneficio demais em poder me conectar com outras pessoas que vivem o mesmo que eu. Ai, que demais. A gente sempre fala aqui da importância dessa rede de apoio, mesmo virtual, né, Amanda? Exatamente, a gente sempre fala, né? Porque para toda mãe, né? Mãe de primeira viagem, a gente acaba perdendo um pouco as amigas que ainda não são, né? Então. Elas querem ir na balada, Elas querem ir na outra balada. pegada. Então, e aí eu imagino, né? Como deve ter sido para você, né? Quando se encontrou nesse meio, tipo, poxa, e agora? Eu não conheço nenhuma mãe, né? Atípica, como que vai ser? Legal, bacana isso. Rede de apoio ajuda, assim, em geral, né, nessa parte, uma construção muito bacana. E a gente que também lida com o caminho do meio, né? Então não é todo mundo que, que tá nessa pegada. Então é meio difícil mesmo encontrar o nosso grupinho, né? E a rede social, assim, virtual, facilita muito nessa troca, né? Até mesmo para desabafar, né? Nossa, hoje foi difícil. Aí outra entende seu lado, te dá algumas dicas, porque ela já passou por aquilo, algo semelhante, né? Então é bem bacana. Legal. E assim, Cíntia, até assim, para o pessoal que está ouvindo a gente, queria que você falasse um pouquinho, porque não sei se todo mundo conhece o termo, né, de maternidade atípica. Queria que você contasse um pouquinho o que seria essa maternidade atípica, né, como que surgiu, né, esse termo, ou se sempre foi chamado assim. Na verdade, hoje a gente chama de mãe atípica uma mãe que tem um filho com alguma deficiência, transtorno ou síndrome. Não foi sempre usado, esse termo está mais comum hoje em dia. E antigamente a gente ouvia muito falar sobre mãe da criança especial, mãe, assim, entrava até nos termos totalmente errados, mãe do menino que é retardado, a gente ouvia muito isso, assim. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia, sei lá, meus avós, bisavós, assim, o pessoal mais antigo que falava, usava uns termos assim porque era uma coisa desconhecida, e tudo que é desconhecido abre precedente para preconceito, né? Assim, todo mundo coloca o conceito que acha que é certo, né? Então, antigamente não se usava muito, justamente por conta de rede social e tecnologia e informação, começaram a usar um pouco mais esse termo de maternidade atípica. Então, uma mãe com uma criança com deficiência é uma mãe atípica.
Atípica porque a gente usa esse nome atípico como se fosse o contrário do normal, né? Assim, é uma coisa fora, diferente e tal. Que ainda não é um conceito, na minha concepção, não é um conceito 100% correto, mas é uma forma legal que as pessoas conseguem identificar as mães e tal. Valeu muito a pena chamar umas das outras assim, porque a gente consegue se identificar e a própria sociedade, né? Mas conheço mães assim que são chamadas de mãe guerreira, mãe coitada, e assim, esses nomes não ajudam, né? Assim, são vários rótulos que não ajudam no dia a dia, assim, não adianta nada me chamar de guerreira se você não me acolhe, ou se realmente Não conecta, né? se você não tá afim mesmo de incluir o meu filho ou minha filha no colégio, ou se chega no parquinho, né, na hora de brincar e sei lá, minha filha, como ela é autista, ela tem um movimento repetitivo que ela gosta de fazer. O autista geralmente tem alguns movimentos, não são todos, né, porque os autistas são muito diferentes uns dos outros, mas a minha filha tem movimento de balançar a cabecinha, assim, pra cima e pra baixo, e às vezes ela gosta de correr muito, assim, de um lado pro outro, é uma corrida sem funcionalidade, então ela corre, 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 corre. Se uma outra pessoa, sei lá, num parquinho vê e percebe que tem alguma coisa diferente ali, eu já passei por situações da pessoa pegar o filho e tirar de perto da minha. Tipo assim, eu não sei o que ela tem, eu não sei o que é, então vem pra cá, fica aqui perto da mãe, sabe? Então, assim, se você me chama de guerreira aí no dia a dia você puxa seu filho, né, pra longe da minha, não adianta nada. Então, eu acho que a internet veio, assim, pra empoderar muito as mães, sim, da voz, sabe? Dar um espaço, porque a maternidade típica ela é muito, muito, muito esquecida, assim, muito. Em eventos, cursos, qualquer coisa. Você não ouve falar da maternidade atípica. Então, são mães solitárias, assim, e a gente conseguiu se juntar, né, criar um vínculo, um laço, assim, e ter um pouquinho mais de voz. E você perguntou sobre o nome, né, o autismo e tal. Ele é conhecido como autismo, mas o nome científico é transtorno do espectro autista, né? A abreviação é TEA, T-E-A. E ele é um transtorno no desenvolvimento. Existem crianças hoje em dia em vários níveis diferentes, com autismo, adolescentes com níveis diferentes, adultos com níveis diferentes. Então a gente tem, sei lá, um autista super funcional que trabalha, estuda, hoje já é adulto, não sabe que tem autismo e descobre depois de, sei lá, depois dos 30, 40 anos. Tem uma pessoa na internet que ela tem 70 anos e ela descobriu aos 69, pra vocês terem ideia. Olha. Ele teve filhos, casou, tem netos, assim, construiu uma vida tranquilamente e ninguém sabia que tinha autismo. E também você encontra pessoas com um comprometimento maior, que precisam de apoio a vida toda, que precisam, às vezes, tomar medicação, às vezes que tem alguns movimentos repetitivos de autoagressão. Então, assim, é um espectro realmente. Você encontra pessoas muito diferentes, mesmo que tenham autismo, que sejam da mesma idade, que morem no mesmo lugar, que tiveram a mesma criação, você vai ver que são completamente diferentes, assim. E isso faz com que o diagnóstico seja mais difícil, às vezes tardio, né? Porque o ideal é que a pessoa seja diagnosticada o quanto antes, assim. A gente conhece bebês que já receberam diagnóstico de autismo. Claro que isso não é tão fácil, assim, tão simples, nem para a família, nem para os profissionais que não estão tão capacitados assim para diagnosticar um transtorno tão complexo como o autismo, assim. Mas o quanto antes a pessoa receber o diagnóstico, melhor, porque ela vai fazer o tratamento, vai receber as terapias que precisa, e aí as coisas vão se encaminhar melhor e o desenvolvimento provavelmente vai ser bem melhor. E como que é esse processo para encontrar o diagnóstico? Geralmente, assim, começa pela família. A família percebe que alguma coisa está fora ali do desenvolvimento. No meu caso, eu já tinha 2 filhos, então eu já sabia mais ou menos quando uma criança começava a falar, quando uma criança começava a andar, os marcos mais ou menos eu já sabia. E aí a minha filha com 1 ano e 4 meses, eu lembro que ela não estava andando ainda, não falava. Então, assim, eu falei, não, peraí, 1 ano e 4 meses já é muito. Levei na pediatra, falei, olha, não tá andando, ela não tá falando. Ela apontava e parou de apontar. Ela perdeu até algumas habilidades que ela já tinha. Então isso começou a chamar minha atenção, né? E aí a pediatra disse, não, fica tranquila, porque ela é menina é diferente de menino. Começa aquela coisa assim, aqueles papos.
E aí, você nunca teve menina. Ah, normalmente menina que fala mais, né? Então, mas você sempre tem uma desculpa, né? Assim, como você nunca teve menina, então você tá estranhando agora o desenvolvimento dela. Começou uns papos assim. E aí eu insisti com a pediatra, falei, mas, meu, ela já tá com 1 ano e 4 meses, né? E ela falou, não, espera mais um pouco, talvez você não esteja estimulando o suficiente. E aí eu fui pra casa com aquela culpa, né, da mãe que não estimula o suficiente. Nossa, imagina falar isso, que peso. E assim, eu falei, caramba, ferrou, né? Porque se a pediatra não sabe o que tá acontecendo, né? Como é que eu vou descobrir? E aí o santo Google me fez descobrir, porque eu cheguei em casa e comecei a vasculhar a internet. Eu falei, não, vou descobrir o que ela tem. E aí eu escrevi, criança com atraso na fala, criança com atraso para andar. Mas assim, foi rapidíssimo, em 1 minuto o Google me mostrou lá e me veio autismo. E aí eu li autismo e falei, não, não pode ser autismo, porque autista na minha cabeça, a ideia que eu tinha era uma pessoa não funcional, que não sorria, uma pessoa que não tinha sentimentos, expressões e que se balançava para frente e para trás. Era essa a minha ideia de autismo. Não me perguntem de onde veio isso, porque assim, não faço ideia, nunca tinha estudado, buscado, nem visto ninguém, mas eu achava que era isso. Então eu falava, não, minha filha não é autista, ela me dá beijo, ela me abraça, ela, né, ela faz contato visual, ela olha nos meus olhos, então não é autismo. Mas aí eu comecei a ler, tinha vários sites, vários vídeos de outras mães já, que já estavam dizendo, olha, o autista faz isso, ou não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo. E aí eu percebi que ela estava dentro do espectro mesmo, assim, era nítido, ela preenchia quase todos os itens, né? Não que exista uma lista, não existe, assim, um checklist que você vai preencher tudo, mas ela tinha muitas características, muitas, e aí ali eu tive certeza que ela tinha autismo, e aí eu tive que começar a buscar médicos que me ouvissem, que me levassem a sério, né, que me levassem em conta o que eu estava dizendo. Então, de 1 ano e 4 meses, eu só fui ter o diagnóstico dela com 2 anos e 2 meses. Nossa. Todo esse tempo vai em pediatra, vai no outro pediatra, vai no outro pediatra. Pelo SUS, assim, foi o primeiro que eu desisti, porque era uma demora, assim, 8 meses para agendar uma consulta com o neurologista, então na hora eu já desisti. Por ter o privilégio de poder ter um convênio médico e pagar consultas, né, então eu fui pro particular, assim, passei em 4 neuros, e aí me disseram, não é nada, mas espera mais um pouco, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Mas assim, eu li na internet, já tinha outras mães dizendo, olha, não espera, porque precisa fazer o tratamento o quanto antes, né? A criança, quanto mais novinha, mais ela consegue aprender. O cérebro tá ali pedindo informação, isso mesmo. E a criança tem umas podas neurais, assim, tem determinadas idades. Então, cada poda que ela vai perdendo é muito pior, porque é coisa que ela não absorveu. Então, e o pouco que ela absorveu, ela perde. Então eu corri muito atrás, assim, e eu tive que lidar nesse tempo com um luto, né? Porque é um período, assim, muito complicado que você tá associando ainda o que é que tá acontecendo na sua vida, né? Tipo, meu Deus, o que é que vai ser do futuro? Que a gente fica pensando. E ao mesmo tempo tendo que brigar com o médico e discutir, bater boca. Eu cheguei a bater boca, assim, com o psiquiatra e tal. E aí, por sorte, depois de meses, eu encontrei um psiquiatra especialista em autismo, já cuidava de crianças autistas. Marquei uma consulta e ele fechou o diagnóstico dela, assim, na primeira consulta. Ele falou, é nítido, é muito claro, é óbvio que ela tem autismo. Tá, assim, mas foi uma luta, assim, é um caminho muito grande e eu, depois disso, conversei com muitas mães e foi a mesma coisa, assim. A grande maioria me disse que a dificuldade é gigante, que os médicos não levam em conta, os pediatras principalmente não ouvem o que a mãe fala, é que você tá mimando, é que você tá não sei o quê, sempre é a mãe que tá fazendo alguma coisa. Nesse papinho assim, ninguém leva a sério e não leva pra frente, tipo, não, vamos ter uma conduta aqui preventiva, então vai lá no neuro, vê o que o neuro acha, se não for nada, ok. Não, ninguém teve essa conduta, o que é muito perigoso, né? É verdade. Mas, nossa, você falando essa questão de pediatra, gente, e é num geral, assim, né? Eles pararam de ouvir as mães real, para qualquer assunto, assim. E o que eu sempre falo para toda mãe, né? Que minhas amigas ou mães que eu atendo cara, ouve o seu instinto, escuta. A gente tem uma intuição de mãe. Se você acha que tem alguma questão e o seu pediatra estiver batendo o pé que não sei o quê. E assim, para qualquer coisa, né? Porque a Bi sabe, né? O Vitor, ele tinha alergia à proteína do leite. E foi a mesma briga. Então eu ia e o pediatra falava assim: isso aí é conversa de mãe de WhatsApp.
Isso aí é conversa de mãe de WhatsApp, seu filho não tem nada, e o menino não engordava, e ele só vomitava, e todo coisa, e só eu batendo em minha família, você tá procurando doença, você tá procurando doença, e assim, eles não escutam as mães, e a gente sente quando tem alguma coisa, não adianta, né? E eu recorri ao bendito do Google também na época. Tá vendo? Joguei no Google, vi lá, tinha todos os links e tal, até a gente encontrar. Então, é muito raro você encontrar, primeiro, um pediatra que esteja aberto a te ouvir. Sim. Isso é muito triste, se a gente for pensar, né? Porque eles estão ali em 15 minutos de consulta. Nós estamos vivendo diariamente, né, com isso. Filhos, né? Então, tipo, eu sei que eles estudaram muitos anos para estar ali, mas eles precisam entender que a gente também está tendo ali a convivência, né? Para colocar tudo isso em pauta também, né? Consideração, na verdade. E aí você tem que ir para um especialista que realmente esteja disposto, né? Isso é bem complicado. Então, você me falando, me veio a luta também que eu passei de, tipo, sozinha. E aí eu acho que é muito pior, né? Porque aí você não consegue ter um apoio, você começa a se perguntar, nossa, mas será mesmo? Será que eu não sou eu que tô louca mesmo? Que não é possível, todo mundo contra. E é muito cruel uma mãe que está passando por um momento tão difícil ter que provar para médicos que o filho tem aquele transtorno, aquela síndrome, justamente talvez no momento em que ela não quer aceitar aquilo, ou ela não quer aquilo, ninguém quer, a maternidade atípica não é desejada, ninguém sonha em ter um filho com autismo ou com alguma síndrome, né? Na gestação a gente não planeja isso, não é planejado, mas acontece muito, muito, muito. O autismo não é raro, a gente fala assim, mas isso é um a cada não sei quantos milhões. Não, hoje o autista nasce 1 para cada 59 crianças, é muita coisa, e já existem estudos assim que estão falando de 1 para cada 45. É muita coisa. Então, todo mundo vai conhecer uma criança autista, vai ter um vizinho ou um professor, vai ter um aluno na escola, porque se é 1 para cada 59 e tá quase 1 para cada 45 ou 47, assim, é muita coisa, se você for pensar. Então, se os médicos não estão preparados para receberem essas crianças e ficarem atentos ao desenvolvimento e falar, não, peraí, pode ser que tenha autismo ou não, vamos investigar, é muito cruel com as mães. Até porque o autismo não existe um exame que você fala, sabe, fazer uma ressonância, um raio-x. Não existe exame. O diagnóstico é completamente clínico, é a família dizendo pro profissional, olha, tá fazendo isso, isso e isso, ou não tá fazendo isso, isso e isso, o que você acha? É uma coisa assim, em comum acordo. Às vezes até o profissional demora para fechar o diagnóstico, não é sempre na primeira consulta, o que é totalmente compreensível, porque ele precisa acompanhar um pouco aquela criança para ver, né? Mas assim, no primeiro sinal de alerta, ou se existe um atraso no desenvolvimento, apenas, aquela criança já tem que ser encaminhada para um profissional. Se existe um atraso, não vamos esperar vir o diagnóstico ou o laudo dizendo é autista ou não é autista. Se tem um atraso no desenvolvimento, precisa cuidar. Então, precisa encaminhar aquela criança para fazer o tratamento, né, as terapias. E você falou um pouquinho sobre esse luto, e eu acho super importante a gente sentir esse luto, né? Porque muitas de nós estão acostumadas a bloquear esses sentimentos, né? Que nos entristecem, que nos deixam com raiva. Então, como que foi para você, assim, passar por esse luto? Foi muito, assim, eu fui descobrindo o dia a dia, não fazia ideia de o quanto aquilo doía. E foi um processo de 4 meses, assim, 4 meses chorando constantemente, de dia, de noite. E eu emagreci muito, foi muito difícil. Eu não conseguia contar pra ninguém, assim, pra minha mãe, pra minha avó, que são pessoas muito próximas a mim, mas eu não conseguia contar, não conseguia abrir a boca e dizer, olha, eu acho que ela tem autismo, eu não conseguia. Eu só consegui falar com o meu esposo, e eu dizia assim pra ele, a Bela é especial, ela é diferente, tal, mas eu também não conseguia dizer, olha, eu acho que ela tem autismo, isso não conseguia não sair da minha boca. Mas foi um processo, assim, eu tive que viver, eu tive que sentir, tive que chorar muito. Eu acho que se eu tivesse guardado aquilo, eu ia estar, talvez até hoje eu ia estar, não que tenha passado completamente, não passa 100%. Eu já conversei com outras mães para saber se elas também sentem isso, e elas também disseram que sim, assim, é um dia muito positivo, outro dia mais negativo, é um sobe e desce, né, uma montanha russa de emoções, assim, um dia você tá super, né, acreditando, não, tá tudo bem, tal, vai dar certo, positiva, e aí no dia seguinte você tá bem para baixo. Então, é um processo, assim, que você vai trabalhando dia a dia, mas no comecinho, esse período de luto é muito doído, é muito solitário, e a impressão que você tem é que você não vai sair daquilo, assim, minha vida acabou, eu vou viver isso
pro resto da vida, porque a gente idealiza um filho na cabeça, né? Qualquer mãe idealiza. Por menos que seja, mas a gente já vai pensando, quando estiver na escolinha vai fazer isso, quando não sei o que vai fazer aquilo, quando tiver com 10 anos, a gente começa a projetar, assim, um pouco, né? A gente idealiza aquela criança. E aí, quando você recebe um diagnóstico desse, é como se você perdesse aquela criança que você idealizou. Morre uma criança, e aí vem uma outra criança nova, e que você não sabe como lidar, muitas vezes você não sabe o que fazer, ou não tem grana o suficiente para tratar aquela criança, sabe? Assim, então você tem que lidar com questões muito complexas, e você não estava preparado para aquilo, ninguém te preparou para aquilo, então você tem que se preparar sozinha, e é isso que você falou, a melhor coisa é acolher essa dor, acolher a tristeza, sentir mesmo, deixar você sentir, respeitar o que você está sentindo, porque são fases, né? Aquilo vai passar, mas se você não aceita, não acolhe aquilo e se respeita de, não, peraí, eu tô passando por um momento difícil, eu preciso chorar sim, eu não preciso ser forte o tempo todo, ninguém é forte o tempo todo, eu preciso sentir isso que tá aqui dentro de mim, e isso vai passar muito mais rápido. Então não tem jeito de, seja forte, não sei o quê. Não, chora, acolhe isso, e que vai ser o melhor. E nessa época você já tinha o seu grupo seu grupo virtual, sua rede de apoio? Não tinha. Eu acho que por isso que eu me senti tão sozinha, assim. Só depois que eu saí desse período de luto, que aí eu fui começar a procurar nas redes sociais outras mães e tal. E aconteceu uma coisa bem interessante, que quando eu fui buscar uma mãe, eu achei uma mãe, assim, que já tinha vários seguidores, tal, no Instagram, e mãe de autista. Eu falei, vou conversar com ela, porque talvez ela me diga algo, né? E aí eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, eu acabei de descobrir que minha filha é autista, não sei o que, eu tô passando por um período muito difícil, tal, né? E essa mãe só me respondeu assim, chora mesmo. Mas assim, na época, eu tava tão abalada, tão sensível, que eu recebi aquele chora mesmo, nossa, aí que eu chorei muito, falei, meu Deus, realmente é esse monstro que ela tá, né, ela me confirmou que isso é horrível, né? Só que assim, hoje eu vejo que talvez ela tenha dito, não, chora mesmo, você precisa chorar, talvez tenha sido isso, mas na época eu recebi de outra forma. Então depois disso eu pensei, eu preciso ter um local que eu me conecte com outras mães. E quando mães começaram a vir atrás de mim, tipo, olha, eu tô nesse momento, eu acabei de descobrir, acabei de receber o laudo dizendo que meu filho é autista, eu comecei a acolher elas de outra forma, sabe, acolher mesmo, assim, eu passava meu telefone do WhatsApp e conversava, ligava, falava, tá tudo bem, calma, chora, e eu dizia, chora mesmo, né, só que era de outra forma. Então eu quis dar um pouco mais de cuidado que eu não tive naquela época, eu só queria ouvir sei lá, vai ficar tudo bem, né, alguma coisa assim. Então, como elas não recebem isso nem de médico, nem do esposo, nem da família, às vezes a família também fica, não é nada, para com isso. Ou então a gente ouve assim, podia ser pior, seu filho podia ter câncer, sabe? A gente ouve isso. Não fica assim, mas tem saúde. Aí a mãe começa a se culpar mais ainda, né? Tipo, nossa, eu ainda sou fraca, eu devia ser mais forte. Então, cai muito peso em cima da mãe, assim. Então, é muito importante a gente conversar com outras pessoas e ver que também choram, também sofrem, né? Sim. E se você pudesse dar uma dica, assim, para uma mãe que acabou de passar por isso, né, com a filha sendo diagnosticada, assim, qual dica você daria para ela, assim, para ela se empoderar, para ela ser protagonista do seu próprio maternar? Olha, seriam 3, assim. A primeira é ela criar a rede de apoio dela. Isso não quer dizer que sejam pessoas da família, porque muitas pessoas com uma família grande, nesse momento, algumas pessoas da família se afastam, os amigos que a gente tinha de anos se afastam, assim, completamente, assim, não é algo que às vezes, com a grande maioria isso acontece, os amigos se afastam. Existem muitos casamentos que acabam, o esposo vai embora, abandona mesmo por conta do diagnóstico do filho, diz que isso não é pra mim, eu não consigo. Alguns dão a desculpa de que não sou tão forte quanto você, sabe, assim. E isso é muito comum, o abandono familiar assim é enorme. Então, para que elas criem a rede de apoio delas, assim, sei lá, uma amiga que também leva o filho para fazer tratamento no mesmo centro, na mesma clínica, sabe? Começa a conversar com aquela mãe ali na recepção enquanto estão esperando os filhos, né, nas terapias. Começa a fazer uma conexão, procurar grupos de WhatsApp,
de alguma forma criar uma rede de apoio, assim, nem que seja uma ou duas pessoas, mas que elas tenham alguém ali do lado delas, pelo menos para ouvir, ou quando elas quiserem desabafar, ou contar alguma coisa, ou chorar, né? Elas precisam de alguém para não ficar tão sozinhas. E a segunda é que elas acolham os sentimentos delas, assim, se tá triste, chora, se tá, sei lá, não ficar tentando ser forte, porque isso é a pior coisa que a gente faz, porque uma hora ou a nossa saúde física ou a nossa saúde mental vai gritar, sabe, pedir socorro, mesmo que a gente leve assim num ritmo frenético por alguns anos, chega uma hora que tem que parar. Se a gente não aguenta tanta pressão mental e física, então elas precisam acolher, entender que elas também são seres humanos, que elas também precisam de cuidado. E se elas não se cuidarem, ninguém vai cuidar do filho delas, sabe? Às vezes a gente até se cuida por pensando no filho, não em nós. Tipo, não, eu preciso estar bem para cuidar dela. Se eu não estiver bem, não é por mim, é por ela. Ainda assim, é por ela. Mas façam, mesmo que ainda pelos filhos, né? Mas façam. E o terceiro é que, mesmo durante essa turbulência toda, esse furacão que vai estar passando ali de dor, de luto, e entendendo o que está acontecendo, é que elas busquem muita informação em livros, na internet, sabe? Usem a seu favor, assim, o Google. Tem várias outras mães aí que fazem vídeos no YouTube, tem uns canais bem legais, assim, mas elas precisam de informação correta. Não, o fulano disse que se der vitamina D vai curar o autismo. Isso não existe. Então, o fulano disse que a vacina causa autismo. Então, tem muito mito também. É verdade, eu já ouvi essa também da vacina que causa autismo. E isso é mentira. Foi um mito, assim, de, sei lá, 30 anos atrás, que já caiu por terra, mas ainda existe pessoas que falam isso, né? Então, elas precisam buscar a informação correta, porque elas vão saber que elas precisam começar o tratamento o quanto antes, porque se a gente espera 1, 2, 3 anos, talvez aquela criança que tinha 90% de chance de se desenvolver super bem, vai começar a ter 30 ou 40. Então, lá na frente, a gente olha para trás e fala, caramba, eu fiquei 1 ano chorando e eu podia ter começado o tratamento. E aí vem culpa de novo. Foi culpa minha, o meu filho não se desenvolveu por minha culpa. Então, assim, enquanto tá chorando, enquanto a gente tá sentindo aquilo, já vai agendando consulta, né? Cada uma no seu tempo, mas não fica completamente parada. É muito difícil. Eu sei que eu tô falando isso aqui, alguém vai ouvir e vai falar assim, mas não dá, eu tô sofrendo, eu sei. Mas lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, eu devia ter iniciado o tratamento, eu devia ter marcado consulta. Então, chora, faça tudo que tem que fazer, sinta aquele momento, mas também haja, sabe? Assim, vai dando um passinho devagar, não precisa sair correndo, mas é devagar e sempre. Essa é a melhor coisa. Eu senti uma dúvida, você estava falando sobre iniciar o quanto antes o tratamento, mas esse iniciar o quanto antes, ele não está relacionado ao grau de autismo, né? Por exemplo, se você demora muito, o grau de autismo é mais severo ou moderado, não está relacionado a isso ou sim? Em partes, aquela criança que, por exemplo, a minha filha, ela é autista moderado, ela está ali no meio. Uhum. Muito pelo comprometimento da fala, porque ela ainda não fala. Então, como precisa trabalhar muito a questão da fala, então ela precisa de uma quantidade, digamos, média de terapia, porque ela está ali naquele autismo, né, moderado. Então, se ela fosse uma autista severo, que ela ia estar com mais comprometimento ou na fala, ou qualquer outro, pode ser atraso para andar, ou para fazer contato, ou só interação social mesmo, o que for, ela ia precisar de mais terapias. Então, a criança que é autista leve, ela precisa de menos. Não quer dizer que seja pouco, porque a gente está falando aqui em 20 horas semanais de terapia. É muita coisa. Os médicos hoje falam 40 horas semanais de terapia para uma criança autista. É muito, assim, é algo surreal e é até loucura a gente correr atrás disso, porque aí você não tem vida. Nem a mãe, nem a família, nem a criança, ninguém tem vida. E às vezes até chega a criança a ter uma estafa, assim, muito grande, né? Com uma quantidade tão, não digo exagerada, porque às vezes é necessário, né? Mas assim, precisa ter um equilíbrio muito grande. Por isso que as mães precisam saber o que está acontecendo, precisam saber qual é o tratamento, para elas, né, ponderarem, assim, falar, não, eu prefiro ficar 5 minutos com meu filho brincando do que ficar 5 horas com ele só dentro de uma sala, numa clínica, fazendo terapia. E eu senti, agora na pandemia, teve alguma mudança? Você teve que deixar de ir na clínica, de fazer algum tipo de tratamento? Ou você fez alguma na sua casa? Conseguiu adaptar, né, na sua casa? Como que foi? Não, no começo eu cessei completamente, assim, as terapias a gente não estava saindo. Uhum. E eu fiquei 5 meses, 5 anos, sem fazer terapia. Como eu já fiz vários cursos
Então eu consigo aplicar, eu consigo fazer a terapia com ela em casa. E o que eu já estava fazendo já há um ano, mais ou menos. Então a gente parou, assim, de fazer o acompanhamento com o psiquiatra, por exemplo, que é de 3 meses, a gente já não foi, cancelei a consulta. Tive muito medo no começo, então eu falei, eu não sei como é que vai ser, porque a Bela não coloca máscara, a Bela, tipo, ela põe a mão em tudo e ela põe a mão na boca, então esse controle, falei, ferrou, né, como é que eu vou fazer? Então eu preferi ficar em casa com ela, assim, completamente em casa, a gente não saía pra nada, e então eu tive que cessar as terapias. Continuei falando com a psicóloga online, né? Os profissionais tiveram que se adaptar nesse período, porque ou então ia todo mundo ficar sem terapia. Mas eu conheço mães assim que não pararam porque precisavam muito que a criança continuasse naquela terapia, crianças que estavam assim se desenvolvendo super bem e se parasse aquilo ia ter um retrocesso, então elas tiveram medo e elas foram. Eu também não condeno porque não é fácil, né? Assim, mas os profissionais tiveram que se adaptar, assim, tanto em colocar máscara, fazer higienização das salas. Os profissionais foram bem, foi muito bom, assim, eu vi que eles se adaptaram rápido. E também o atendimento online, que não existia antes, assim, era muito pouco. Começou a ter bastante, e hoje a psicóloga da Bela, ela tá em Portugal. Assim, é tudo online, assim, uma vez por semana, eu e ela, e aí durante o resto da semana eu aplico as terapias e tudo que a gente combinou ali. Então ela mora comigo e eu aplico o resto da semana na Bela, assim. O que facilita, né? Pra você não ter que sair da sua casa, pegar carro. Facilitou muito, assim, ajudou muitas mães. Já tem bastante curso online sobre técnicas de terapia para você ajudar a criança autista e tal. Mas, assim, os profissionais mesmo antes não atendiam tanto online. E agora eles estão atendendo. E eu não respondi a pergunta da Amanda por completo, mas é só para falar uma coisa. Existe a possibilidade da criança ser diagnosticada com autismo leve, por exemplo, hoje. E se ela não tem intervenção, se ela não tem um tratamento, se ela não faz nada, ela pode sim ir para o autismo moderado. Tem como caminhar dentro do espectro, assim. Tanto que quando a criança, por exemplo, é autista severo, e aí depois de anos fazendo terapia, intervenções, né, ela pode caminhar voltando, né? Então ela vai para o moderado e aí ela vai para o leve. Então isso é o que a gente trabalha para isso, né? Mas ela nunca vai deixar de ser autista, ela nunca vai sair do espectro. Ela pode ser autista leve, ter uma vida funcional e tal, mas sempre vai ser autista. Então não existe cura, existe o tratamento, mas uma pessoa autista vai ser autista para sempre. Tem muito mito assim sobre isso na internet, sobre sair do espectro. Os médicos falam sobre sair do espectro porque aquela pessoa já está assim, né, aparentemente não tem nenhum comportamento fora, né, do padrão, né? Então eles dizem que ela saiu do espectro, mas ela nunca deixa de ser autista, sempre vai ser autista. Entendi. E eu queria falar um pouquinho sobre inclusão. Eu sei que você, né, estudou bastante sobre isso e eu acho que até para as outras mães, né, que são mães típicas, que estão nos ouvindo, seria legal você falar um pouquinho. Você contou lá no comecinho sobre o episódio no parquinho. Meu Deus, mães, não façam isso, pelo amor de Deus. Então, como que a gente pode... porque até pelas próprias crianças. O meu filho, ele tinha convívio e era o melhor amigo dele. Um amiguinho na escolinha, ele era autista, era o melhor amigo dele, embora ele não falasse muito. Mas quando começou a ficar muito distante, né? O meu filho falava muito, ele ainda não gostava de brincar, não gostava de estar junto, não gostava, né, não falava ainda, a criança começa a perceber essa diferença. Sim. Como que nós, pais, podemos, né, agir para essa inclusão? Como que a gente trabalha com os nossos filhos nesse momento? Assim, como eu já fui uma mãe típica, então eu consigo me colocar nos dois lados. Porque isso já aconteceu comigo, né? Assim, já teve vezes. Depois eu fiquei pensando, assim, analisando, e já aconteceu comigo, do meu filho mais velho estar em algum lugar e eu ver alguma criança, sei lá, com paralisia cerebral, síndrome de Down, alguma coisa, né, que era uma deficiência visível. E aí eu olhava e eu ficava com medo, eu tinha medo, assim, não era por mal, então eu ficava assim, eu não sei se eu me aproximo, se não, se a mãe vai gostar ou não. Eu ficava com esse receio, assim, será que eu falo alguma coisa? Será que eu posso perguntar? Aí, no sim ou não, eu não vou perguntar. E aí eu me afastava. Tipo, não vou falar nada, deixa, né, não quero mexer, mas
Porque eu não precisava mexer com aquilo, aquela situação ali não era minha, eu achava que não era minha, então, isso daí é a vida dela, ela lide com isso, e eu lido com o meu maternar pra cá. Então, quando a gente entender que não é o seu mundo lá e o meu mundo aqui, isso vai facilitar muito. Assim, quando a gente virar essa chavinha de entender que a minha luta é a dela e a dela é a minha, vai mudar tudo, porque não tem problema nenhum você chegar numa mãe e perguntar o que seu filho tem. Ele, né? A gente só não pode chegar assim, ai, coitadinho, ele não anda, né? Assim, já chegar colocando rótulos, isso é o maior erro, assim, que a gente chega nisso, porque aí a mãe já se arma e ela vai dizer, não tem nada, ou vai se chatear, ou ela mesma vai se afastar. Então, naturalizar tudo, sabe? Naturalizar mesmo. Por exemplo, se minha filha tá num parquinho com outras crianças e ela tá ali se balançando pra frente e pra trás, a mãe pode chegar perto de mim e ao invés dela dizer por que ela balança pra frente e pra trás, ela pode dizer, nossa, sua filha tá tão linda com esse vestido, sabe? Primeiro ver a criança, identificar a criança ali pra depois falar sobre a deficiência ou o que ela tá vendo de fora do normal, né? O que ela tá vendo de anormal. Tratar a criança como uma criança é a melhor coisa. E outra coisa que é algo que nós entre as mães assim atípicas a gente comenta é que o corpo da pessoa com deficiência ela é muito público. Então assim, se você vê uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, eu já vi pessoas na rua passando e colocando a mão na cabeça, passando a mãozinha assim, ai, coitadinho, não sei o quê. As pessoas tocam em crianças com deficiência e isso é muito horrível. Às vezes sem perceber, mas assim, eu já vi muito, isso já aconteceu com a minha filha e foi uma confusão danada. Mas o corpo da pessoa deficiente é público. Você virou uma leoa, né? Quem é que Isso. tá tocada, minha filha? Tipo, eu não põe a mão no seu filho, por que é que você tem que pôr a mão na minha filha? Ah, tadinha, porque ela o quê? E daí que ela é autista, sabe? Então eu já passei por várias situações, assim, muito complicadas e inimagináveis, assim, que só quando chegou aquele momento que eu falei, não acredito que isso está acontecendo. Uhum. Então a gente precisa naturalizar essas crianças e olhar essas crianças como crianças, não como uma pessoa com deficiência. Como coitada, né? Coitadas, de jeito nenhum. E se aproximar da mãe, como a gente se aproxima das outras mães e fala, ai, nossa, hoje tá calor, né? Não sei o que. Sabe esses papinhos Puxando assim? assunto. Uhum. Faça isso com essa mãe também, por que não? E fale sobre algo positivo que você tá vendo nela e, assim, não dizer, ai, você deve estar cansada, né? Tipo, isso todo mundo sabe. Ela sabe que ela tá cansada, ou que ela tá abalada, ou isso ou aquilo. Nada de rótulo, assim, sem rotular. E no dia a dia é você naturalizar. Se você tem dúvida sobre o que aquela criança tem, qual deficiência, se é um transtorno, se tem alguma coisa, pergunta. Pergunta mesmo, assim, na real, de coração aberto, sabe? Eu vi que sua filha tá balançando para frente, para trás. Por que ela faz isso? Ela gosta de fazer esse movimento? Por quê? Sabe? Pergunta. Ah, eu vi que ela gosta de balançar, né? Ela tá sorrindo enquanto balança. Por que ela faz isso? E é óbvio que eu vou falar e vou explicar. E aí, assim, as mães geralmente dão aula, né? Ah, é um transtorno, é isso, é aquilo, aí conta, e assim, é muito bom a gente conscientizar. E conecta, né? Porque a outra mãe que perguntou também não sabe direito como é que é. Sim, e a gente fica feliz de poder levar informação para alguém, sabe? É uma pessoa menos para ter preconceito ou dizer algo errado, porque eu mesma contei e disse o que não é autismo, sabe? E interessante você falar isso, porque eu já passei por 3 episódios em parquinhos diferentes, onde eu me aproximava completamente, né, bem naturalmente, e a mãe já vinha meio que se explicando, Cíntia. Então, por exemplo, eu colocava meu filho para brincar, porque ele já tinha o contato com o amiguinho na escola, então para mim era muito natural, entende? Sim. Talvez para essas mães elas tenham encontrado outras pessoas que não agiam com tanta naturalidade. Para mim já era muito natural. Então, de chegar, colocar meu filho para brincar e tal, todo mundo junto, ficar do lado, começar a trocar ideia, e a mãe, ao ver as crianças brincando, já começar, então você tá vendo, ela faz isso, é que ela tem autismo. Então é assim porque ela tem isso. Eu já passei por 3 episódios do tipo, eu não sei se porque eu já chego muito, muito aberta, sabe, tipo, eu consigo só enxergar crianças, sabe? Então é porque a grande maioria não enxerga. Então a gente já sai para esses locais assim armadas e prontas para alguém dizer alguma coisa, ou a gente pede desculpa por nada, a criança não fez nada, ou a criança está só se balançando para frente e para trás e a gente está ali pedindo desculpa por algo que ela não fez,
ou desculpa porque a minha filha é diferente, então as mães fazem isso, elas pedem desculpa para não criar uma situação, porque na nossa cabeça, o nosso filho é um problema ali, e é um problema para a grande maioria das pessoas, as pessoas acham isso sim, que é um problema, que, então essa menina vai ficar aí, não vai querer sair do balanço, sabe, assim, e agora, se ela não entende, ela não entende, como que vai tirar ela aí? O meu filho quer brincar também, é assim, essa é a cabeça. Então, assim, a gente, sociedade, não entendeu ainda que a gente precisa cada vez mais ter essa diversidade. É muito benéfico, não só para minha filha que é autista, estar numa escola regular, por exemplo. É benéfico para os outros alunos que convivam com crianças diferentes, porque eles são diferentes, os típicos são diferentes, né? Sim. Como é que a gente vai falar de racismo com uma criança se ela não tiver contato com crianças brancas e negras e amarelas de qualquer cor? Como é que a gente vai falar para a criança que ela é diferente, que tudo bem ela ser diferente quando ela cresceu, tudo bem ela escolher uma opção sexual diferente? Como é que a gente vai ter esse tipo de assunto, né? A gente vai abordar esse tema com crianças ou quando forem adolescentes, como é que a gente vai falar sobre isso se elas nunca tiveram contato com uma pessoa com deficiência, com um negro, sabe? Como a gente vai fazer isso? Que a gente fica achando que a ideia de inclusão é colocar o deficiente lá no colégio regular junto com as crianças típicas, porque ele merece. Não é só isso, é beneficiar todas as crianças, uma sala de aula inteira, por ter contato com uma pessoa tão diferente, tão neurodiversa como a minha filha, por exemplo, sabe? Então a gente precisa entender isso, que a diversidade é maravilhosa para todo mundo, adultos e crianças. Olha, por exemplo, a gente fala muito com as mulheres, com as meninas, sobre padrão de beleza, né? Porque as meninas crescem achando que tem que ser magras, loiras, olhos azuis e tal. E aí a gente vê muito discurso, por exemplo, na internet, falando sobre isso, o quanto a gente tem que conversar com as nossas crianças, principalmente com as meninas, que rola essa pressão, né, sobre padrão de beleza e tal. E aí você pensa, como é que você vai fazer isso se essa criança nunca teve contato na infância com corpos diferentes? Corpos diferentes mesmo, assim, não só de raça, mas com um corpo deficiente, ou se ela nunca viu uma outra criança sem uma perna, sem um braço. Como é que a gente vai naturalizar isso depois que essa pessoa já é adulta, se ela não teve contato, né, quando criança? Então, se a gente tiver essa ideia de diversidade e o quanto é maravilhoso para as crianças, porque eles realmente levam tudo, é tudo tão fácil, né? Assim, é tão simples com criança que você fica, nossa, por que é que a gente adulto complica tanto, né? Então a gente precisa injetar essas informações assim, de diversidade nas crianças, porque aí os adultos vão ter outra cabeça. A gente talvez tivesse tido contato com pessoas com deficiência na infância, né, com pessoas neurodiversas, seria muito mais fácil pra gente hoje em dia lidar com situações. Até situações dessa, de ir num parquinho com meu filho típico, eu saberia como agir, porque lá na minha infância eu tinha um monte de amigo deficiente, eu conheci uma pessoa autista, eu sei o que é autismo, então não vai ter problema nenhum. A gente nem ia precisar ter essa conversa aqui, porque a gente já ia estar bem acostumado. Sim, verdade. Exatamente. E sabe o que eu lembrei, a gente falando sobre naturalizar e a gente falando sobre essa inclusão, de uma série que tem na Netflix, acho que a Bia assistiu também, que é a Typical, né? E é muito legal da série que o melhor amigo do menino, ele trata ele assim como, tipo, meu brother igual a eu aqui e tal. E os pais ficam meio tipo, calma, ele é autista, né? Não pode tratar assim. E ele, não, né? Isso aqui é meu amigo e quer que ele faça as mesmas coisas, exatamente. E quer que faça as mesmas coisas e tal. E a gente percebe o quanto é transformador para os dois lados, né? Disso, tanto pro amigo que é autista, o quanto ele cresce com aquilo, né? Sim. Sendo tratado da mesma forma, quanto para o outro que, apesar de não enxergar, né, como uma deficiência, enxerga ele como um amigo mesmo, mas o quanto aquilo acaba humanizando ele também. Sim. Gente, essa série é muito, muito linda, assim. Eu super recomendo. Nossa, super recomendo também, eu amei assistir. E o que você acha, Cíntia, dessa série? Maravilhosa, assim, quando eu assisti, eu falei, cara, que legal, eles assim, pensaram em cada detalhe, sabe, e quem conhece o autismo sabe que foi muito fiel, e eu tenho amigos autistas, adultos, e eles falaram assim, meu, é muito boa, assim, realmente foi muito bom
em todos os detalhes, o jeito do rapaz, do ator olhar, mexer as mãos e tal. Muito legal. Claro que assim, é um tipo de autismo, né? Não dá pra generalizar e achar que todo autista é daquele jeito. Mas foi muito fiel, assim, ao autismo. Assim, os adultos autistas geralmente gostam bastante, o que é muito bom, né? Vindo deles, é bem legal. Mas eu amei, assim, já assisti 2 vezes. E eu, meu esposo, a gente adora. Ah, não tem nada pra assistir, vamos assistir o Atípico? Vamos, a gente assiste de novo, sabe? Porque é muito legal. E é bom porque ajuda até a gente assim, a entender coisas com a nossa filha. A gente vai pensando, quando ela tiver adolescente, será que isso, será que aquilo? A gente começa a imaginar, é bem legal. Uhum. Porque trazendo esse assunto, eu imagino, né? A gente já tem aquela questão de tentar colocar os filhos numa bolha, assim, sabe? Ai, meu Deus, não quero que passe por isso. Ai, não quero que sofra aquilo. Ai, eu imagino como deve ser para vocês, né? Nessa maternidade atípica mesmo, de tipo, ai, meu Deus, como vai ser? Sabe? Como que ela vai passar por isso? Como que eu vou ajudar ela a passar por isso, sabe? Você sabe que é mais raro a gente pensar dessa forma. Eu projeto mais os meus filhos típicos do que com ela. Não porque eu não acredito, nada, mas assim, é tão difícil a gente imaginar como vai ser que a gente prefere viver assim, dia por dia. Porque se a gente começa a pensar no futuro, às vezes a gente enlouquece, porque tem muita dificuldade. Assim, atraso no desenvolvimento. Se eu for pensar hoje quantos atrasos no desenvolvimento minha filha tem, eu vou enlouquecer, eu vou ficar, meu Deus, ela não tá fazendo isso, ela não tá fazendo aquilo. Então a minha família, a gente preferiu potencializar o que ela tem de bom, olhar o que ela tem de bom e usar isso para acreditar cada vez mais nela e usar a favor, né? O que ela tem de bom, o que ela já faz de legal, por mínimo que seja, a gente potencializar isso e não pensa no que tá faltando, no que, né, deixa isso para terapia, pra gente conversar na hora com a terapeuta, com a psicóloga, mas a gente tenta não projetar tanto o futuro para não enlouquecer. Outra dica para as mães atípicas, assim, não fiquem pensando no futuro, vivam um dia de cada vez que é o melhor. Agora, falando em série, tem uma outra também que eu indico para vocês que chama Amor no Espectro. São adultos e adolescentes autistas, assim, que namoram com autistas. É maravilhoso, assim, eu chorei demais. E explica também o que é o autismo e, assim, vem de uma visão dos autistas. São os próprios autistas falando, é real, assim, como se fosse um reality show, sabe? Eles falando como foi, e aí, assim, é maravilhoso, assim, vocês vão adorar, de verdade. Muito bom, muito bom. Netflix também? Netflix também, Amor no Espectro. Legal. E aí, você estava falando de potencializar, né? E aí isso me veio muito algumas questões que a gente trabalha dentro da disciplina positiva, né, Bi? Uhum. Então, né, da gente sempre aprender com o erro, usar como oportunidade, potencializar, em vez de, né, tentar pegar as coisas ruins, potencializar as boas. E eu queria saber se você conhece a disciplina positiva, se você já conhecia antes, conheceu depois dela, se isso você achou que ajudou, né, no dia a dia. Como que é a sua experiência com a disciplina positiva aí? Olha, eu lia um pouco sobre disciplina positiva, nunca estudei, nunca fiz curso, nada, assim, não me aprofundei. Mas antes da Bela nascer, eu já tinha muito interesse no assunto. Sei lá, quando eu tive meu primeiro filho há 10 anos atrás, eu nem ouvia falar disso, não fazia ideia, nem sabia. Então, errei muito com o meu filho mais velho. Hoje em dia eu fico, ai filho, desculpa, bate aquela culpa de eu não sabia. Mas aí com o tempo você vai, né, construindo a sua maternidade. Aí eu tive o segundo filho, já foi diferente. E aí, então, antes da Bela nascer, eu comecei a ler um pouco sobre disciplina positiva. Eu sigo vários perfis no Instagram que dão dicas e tal. E cheguei a ver algumas palestras, alguns eventos, assim, eu cheguei a pegar. Mas não me aprofundei, mas assim, eu sou completamente apaixonada. E eu percebi depois que a Isabela nasceu e eu tive o diagnóstico dela, né, de autismo, eu percebi que a disciplina positiva meio que entrou na minha casa sem querer, assim, e ter contato com a Bela me fez aumentar isso, porque fugiu do padrão, assim, coisa de maternidade. Ela fugiu e tudo que eu achava que sabia sobre maternidade com a Bela mudou. Então, hoje eu olho para ela com muito mais respeito. E eu sei que disciplina positiva é isso também, né? Você olhar para a criança com respeito, acima de todas as coisas, respeitar ela como um ser e valorizar, né? Então, eu tive que fazer isso.
porque a maternidade típica, assim, por exemplo, eu não consigo, pra vocês terem ideia, eu não consigo dizer pra Bela assim, hoje, Bela, senta aqui enquanto a mamãe vai pegar seus sapatos. Ela não atende esse tipo de comando. Ela quase não atende comando. Então eu não consigo dizer, Bela, segura aqui a coisa pra eu fazer isso. Então coisas que eu fazia na minha maternidade típica, que era assim, se você não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Isso não existe com a Bela. Entendeu? Não existe, porque ela não atende o comando. Então como é que eu vou fazer? Eu tive que mudar o meu olhar mesmo sobre isso. E assim, é disciplina positiva o tempo inteiro praticamente. Eu tive que fazer com ela e comecei a olhar ela de uma forma diferente, tive que ter um olhar mais sensível. E foi tão bom porque eu trouxe isso para os meus filhos. Então hoje eu me sinto uma mãe melhor para eles também por conta disso. Mas assim, é muito incrível como uma criança atípica faz a gente ser disciplina positiva. Mesmo eu não fazendo curso, não me aprofundando, eu me pego em situações assim e falo, cara, isso aqui é pura disciplina positiva. E assim, porque tá sendo necessário fazer desse jeito e tá sendo maravilhoso e benéfico para todo mundo. Então é muito incrível assim como isso se conecta nessa maternidade, e melhorei muito assim como pessoa. O meu olhar sobre os meus filhos mudou completamente, mas a disciplina positiva assim tá diariamente em casa. Não sou perfeita, erro, ainda faço um monte de coisa. Tem hora que eu falei, agora o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer, né? Mas assim, eu sempre tento ir pelo lado do amor, assim, que a gente sempre acaba acertando, assim, quando vai no amor, sempre dá certo. Sempre dá certo, né? E você estava falando, né, ao longo desse podcast, assim, e muita coisa bateu com a disciplina positiva. Então, uma das coisas que a gente mais fala é para a gente ter esse autocuidado, né, em dia, porque se a gente não tá com o nosso autocuidado em dia, não adianta. O nosso maternário que nos liga, né, os nossos desafios são muito semelhantes, e essa inclusão só faz melhorar, né, o mundo de certa forma, porque a gente quebra essa barreira de preconceito, né? Quebra essa barreira de, ai, nossa, e se tem pessoas que acham que é contagioso, né? Um negócio que é pura ignorância mesmo, né? Falta dessa informação. Sim, eu acho que a disciplina positiva é muito benéfica e a mãe atípica também, quando entende que isso vai ser benéfico para o filho, assim, é maravilhoso e ajuda ela muito no dia a dia. Nossa, muito bacana, eu adorei esse papo. Eu acho que, além do que a Cíntia falou do convívio, né? O quanto é bom para as crianças típicas quanto para as atípicas esse convívio juntos. Acho que para as nós mães também, gente, isso é muito engrandecedor. Eu adorei mesmo o papo, muito. Eu tenho agora, nesse mês, eu vou fazer uma palestra na PAI aqui da minha cidade, de disciplina positiva, né? Para as mães, então é uma coisa que já estava aqui, né? Já estava ressoando aqui, apareceu a oportunidade, eu falei, nossa, vamos, quero muito. Já tive alguns pais de autistas, síndrome de Down, que participaram das palestras que eu dou, que eu estava dando antes aqui presencial, né? Agora a gente parou tudo, mas vamos voltar, porque é muito importante, sim, a gente trazer esse assunto, a gente falar sobre isso e a gente desenvolver essa empatia mesmo, né, Cíntia, no fim das contas. Eu acho que é isso que a sociedade precisa hoje, né? Eu adorei o bate-papo, nossa, estou muito feliz. Eu que agradeço vocês trazerem esse assunto e abrir espaço para essa maternidade, porque não é fácil, não é nada fácil. E poder falar, né, ajuda muito e conscientizar as pessoas, né, para terem mais cuidado com essas mães, porque assim essa maternidade faz a gente lidar com um lado muito difícil do ser humano, que é o preconceito, né, é muito cruel, o nosso dia a dia é muito cruel, por mais que tenha apoio e que tenha grana e que tenha isso aquilo, todo mundo passa por poucas e boas, assim, as mães tem que lidar com coisas inimagináveis, assim. Então, é tudo muito difícil. Se a gente tiver pessoas como vocês falando sobre isso, levando informação, assim, é um presente, de verdade, poder estar aqui com vocês hoje. Sim, e Cíntia, fala um pouquinho aí da sua loja, que eu tô dando aqui uma olhada. É muito legal, são camisetas, né, e bolsas também. Isso, a gente, assim, eu e minha mãe,
ela que fabrica tudo e eu fico com a parte de vendas e marketing e tudo. E muito legal, assim, começou com a ideia de eu queria usar uma camiseta que falasse sobre a minha maternidade e não tinha, né? Tem bastante camiseta com frases de maternidade e tal, mas de maternidade atípica eu não achava. Eu até achava algumas que falavam de autismo, mas não gostava muito, eu achava que era muito colorido e tal. Eu queria uma coisa que eu pudesse usar no dia a dia, não só num evento de autismo, sabe? E aí eu falei, eu vou criar minha própria camiseta. E eu fiz as primeiras, aí um monte de gente, ai, que lindo, onde que você comprou, onde você comprou, onde você comprou? Eu falei, peraí, eu acho que tem um nicho aí de mercado e eu vou empreender. E aí eu e minha mãe juntas, tem poucos meses, acho que uns 6 meses a gente começou a vender as camisetas. Tem o site, a gente é uma loja online, a gente só vende pelo site, que é o www.lutecomonos.com.br, sem acento. E aí, assim, a gente tá abrindo o leque. Antes a gente tava falando só sobre autismo, agora a gente já tá abordando vários temas diferentes, a gente quer trazer várias síndromes e transtornos e várias coisas para falar nas camisetas, né? Dá espaço mesmo. E as mães estão adorando, assim, falando de maternidade atípica, a gente coloca umas frases bem legais, assim, empoderadas, e tá sendo bem legal. Eu gostei de uma que é tipicamente atípica. Isso, que é para os autistas. Essa camiseta foi um autista que me ajudou a desenvolver, né? Eu não podia eu mesma fazer uma camiseta para autista se eu não sou autista, né? Eu precisava dar espaço, abrir um lugar. E aí eu chamei um amigo muito querido, que é o Lucas. E aí eu falei, olha, me ajuda a desenvolver uma camiseta para os autistas, o que é que você gostaria de usar, né? E aí ele criou a arte da camiseta. Foi muito legal. E quando algum outro autista compra a camiseta, a gente manda numa caixinha e tal, e vai um bilhetinho dizendo essa camiseta foi criada por um autista, né? De um autista para um autista, tal. A gente coloca a foto dele, assim, é bem legal. Porque é a coisa da representatividade, né? Não adianta eu, que sou mãe, ficar falando como se fosse autista, né? Então, eu preciso dar espaço para quem merece, né? E aí foi bem legal, assim, teve uma aceitação boa, assim, eles gostaram, foi muito bom. E a caixa é linda também. Ah, a gente pensou em tudo. É assim, eu fiz como se fosse um presente pra mim. E aí eu falei, agora tá bom. Então foi muito legal. Assim, a gente tá abrindo um pouco agora para falar sobre capacitismo, né? Que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Então a gente tá fazendo camisetas escritas anticapacitista e tal. Pra levar informação mesmo, conscientizar as pessoas. E tá sendo bem legal. E tem uma outra também que é Poderosa Mãe Solo. Isso, então eu já abraço também outra causa. Eu já fui mãe solo. Então, o meu primeiro filho, eu fui mãe solo. Então, eu sei como é, eu passei por poucas e boas. E aí eu falei, eu preciso fazer, não sou mais, mas eu preciso fazer essa camiseta porque eu ia gostar muito de usar na época, sabe? Uma camiseta assim, como orgulho mesmo de ser mãe solo, não como uma coisa ruim que era vista, né? Não sei se ainda é, eu acho que acredito que sim, né? Ai, que legal, gente. Então vão lá, tem também Instagram, Lute Como Nós, então vão lá, acessem, vai no site, vai também no Insta da Cíntia, autismo.maternidade, e acompanhem, né? Porque você está sempre dando dicas, escrevendo os textos, e é muito interessante, assim, né? Esse mundo atípico. Sempre que eu posso, eu corro, né? Me escondendo das crianças, e vou no banheiro, pego o celular e posto alguma coisa. Escondida, mas sempre que dá eu tento levar um pouquinho de informação. E aí, assim, não só as mães atípicas sigam ela, todas as mães precisam seguir, sabe? A gente precisa trazer isso para o nosso maternar também. Então, todas as mães sigam, porque vale muito a pena. Eu já dei um tour, acho que eu peguei o final de semana, acho que eu li quase todos os posts. Assisti todos os vídeos lá no IGTV. Ai, que legal. Eu tenho bastante psicóloga me seguindo, assim, porque elas querem entender esse lado da mãe. Então, elas me seguem, assim, e falam, ai, não, conta mais, o que sentiu naquela época e tal. Bastante tem pediatra mesmo, legal. Bata boca, às vezes, né, com o outro. Mas é bem legal, assim, ter profissionais, que eles querem entender mesmo o que é que a mãe sente, né, e é muito bom, porque vai beneficiar todo mundo, né. Sim, eu assisti o vídeo, eu acho que ela é psicóloga, né, que ela fala que ela não trata mais sozinha, ela quer trazer os pais para junto, porque com essa parceria o negócio flui muito melhor, né? Não interessa se o autista, se a criança teve algum progresso ali dentro da sala, ela quer que esse progresso seja externo. Eu achei, sensacional, faz todo sentido, né? Ela é a psicóloga da Bela, assim, eu falei, a gente precisa fazer uma live, porque
Um pouquinho de informação que às vezes você joga ali na internet, às vezes ajuda muito outra pessoa. Eu sei por mim, porque às vezes eu assisti um vídeo ou uma live de algum profissional e eu falava, caramba, abria minha mente para alguma coisa, assim. Tu abre os olhos. É importante a gente trazer um assunto que talvez seja repetitivo para você, mas ajuda outra pessoa, né? Com certeza, com certeza. Ai, obrigada, Cíntia, amei te conhecer, amei gravar com você. Eu também. Imagina, eu que agradeço vocês pelo espaço. Obrigada. Então é isso, né, gente? Espero que vocês também tenham gostado, o pessoal que está ouvindo a gente. Compartilhem, né, o podcast com outras mães atípicas, mães não atípicas também, por favor. Todo mundo precisa, né, começar a ter esse olhar, né, abrir essa consciência para esse universo, para esse outro maternar. E precisamos estar unidas, né? Porque quando mulheres unidas são mais fortes. Mães unidas, então, são muito mais fortes. Famílias, nem se fala. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhem, mandem sugestões, né, Bia, dicas, outros assuntos que vocês querem que a gente traga aqui para o podcast. Sim, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário também, né? Que aí a gente pode mostrar para a Cíntia, a gente vai conversando. E muito obrigada pela audiência de vocês. Um beijo. E até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.